que acontece nas ligações metálicas é que os elétrons da camada de valência, eles são ligados de maneira bem fraca àquele átomo. Então, quando você começa a aproximar uns átomos de metais com outros átomos, você vai formar, na verdade, uma estrutura de elétrons que ficam vagando entre todos esses átomos. Então é o que muita gente chama de um mar de elétrons, no caso do exemplo aqui do Callister, ou uma nuvem eletrônica, uma nuvem de elétrons. Então você tem vários átomos mergulhados numa nuvem de elétrons que, de certa maneira, ele segura toda a estrutura. Eles que fazem essa junção entre todos esses átomos. Então é assim que é formada as ligações metálicas. Por isso, por exemplo, que os metais são bons condutores de eletricidade e bons condutores térmicos. São esses elétrons que formam essa nuvem eletrônica, eles têm muita mobilidade. Então qualquer impulso, qualquer provocação que você coloca no seu material, seja térmica ou elétrica, os elétrons eles conseguem se mover de maneira bastante fácil e dessa maneira conduzir de maneira bastante fácil tanto energias térmicas quanto elétricas, por exemplo. Um outro caso de ligações interatômicas são as ligações secundárias. Então são ligações físicas, elas não são ligações químicas. Como que elas acontecem? Para a gente entender aqui, é bastante interessante trazer a ideia de um ímã. Então um ímã, você tem uma parte que ele é negativa e uma parte que ela é positiva. Então são os polos do ímã. Todo ímã vai ter dois polos, uma parte negativa e uma parte positiva. Quando você tem dois ímãs e você começa a aproximar esses ímãs, você tem ou a atração ou a repulsão. Então, se você tiver polo negativo com positivo, ou norte-sul, você tem a atração. Se você tiver os mesmos polos, você tem repulsão. Os dipolos, que a gente vai ver aqui agora, eles são formados dessa maneira, tá? Como é que forma o dipolo induzido? O dipolo induzido é quando você tem, por exemplo, uma barrinha de ferro, que ela não é um ímã, mas à medida que você aproxima um dipolo dela, por exemplo, um ímã, você começa a deslocar todas as cargas daquela sua barrinha de ferro próximos ao ímã. Então, se você aproxima ali a carga negativa, todas as cargas positivas da sua barrinha de ferro, elas vão para aquela região de maneira que ela liga, que ela gruda, ela consegue colar ali no ímã, tá? Quando nós temos esse dipolo, esse ímã que é formado de maneira temporária, e aí que está a grande diferença entre os dipolos. Se você tem um átomo que é ele desbalanceou as suas cargas de maneira um pouco temporária, aproxima em algum outro átomo que é simetricamente neutro, vamos dizer assim, ele eletricamente ele é simétrico, ele não tem nenhuma parte que é mais positiva ou negativa, você começa a deslocar, assim como na barrinha de ferro, as cargas positivas ou negativas de maneira a atrair com esse dipolo.